Meu coração é teu, seja ele o teu trono. Não vivo mais pra mim, tu és o meu dono. Meu coração é teu, seja ele o teu trono. Não vivo mais pra mim, tu és o meu dono. Com seu sangue me comprou, as trevas em mim despedaçou. Vive Cristo Rei, com majestade, poder e glória, amor, bondade. Não há outro olhar de amor, não há preço que se iguale. O seu sangue diz tudo pra mim. Não há outro olhar de amor, não há preço que se iguale. O seu sangue diz tudo pra mim. Meu coração é teu, seja ele o teu trono. Não vivo mais pra mim, tu és o meu dono. Com seu sangue
boa noite. A graça e a paz de Cristo esteja sobre todos. Espero que todos estejam bem, apesar dos momentos, difíceis que nós estamos enfrentando esses dias, mas eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. Um abraço a todos os irmãos que estão nos acompanhando nessa live. Não são os irmãos da nossa comunidade, mas outros irmãos que estão nos acompanhando. Depois nós iremos compartilhar esse momento da palavra do Senhor. Infelizmente nós estamos em mais uma semana impossibilitado de fazer os cultos, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde e também da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. Mas lembrando os irmãos que lá é o templo, a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Nós podemos cultuar o Senhor onde nós estivermos. Lembra da mulher samaritana? Perguntou a Jesus onde se poderia adorar em Jerusalém. Se era em Jerusalém que deveria adorar. E o próprio Cristo disse que nós deveríamos adorar Ele em espírito e em verdade. Que Ele estava à procura de adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Então, queridos, hoje todo o Brasil foi mobilizado. Os pastores dessa nação fizeram uma carta para o presidente da República solicitando que ele convocasse toda a nação para consagrar e jejuar em prol da nossa nação. E isso foi feito. Nós estamos ainda em consagração. Aqui na nossa casa nós começamos ontem à meia-noite e ainda vamos encerrar à meia-noite de hoje, em momentos de clamor, oração, intercessão. Eu fico só imaginando, já pensou? Todo dia de hoje, a maioria dos cristãos no Brasil estavam assim, ajoelhados, clamando ao Senhor, buscando a Deus, intercedendo ao Senhor pela nossa nação. Eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso no meio da nossa nação, em nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz lá no livro de Apocalipse que existe um momento em que Deus se levanta do seu trono. É quando a igreja dele se levanta para orar, para buscá-lo. Aí ele levanta do seu trono, estende a sua mão e faz trovejar sobre a terra. Então eu creio que Deus entrará em providência sobre a nossa nação. Eu creio que Deus irá fazer um milagre. Eu creio que Deus vai mudar o quadro da nossa nação, porque Ele é um Deus que está ouvindo a oração do seu povo. Nós estamos clamando a um Deus vivo, e a palavra do Senhor diz assim, Ele disse, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Mas por enquanto, infelizmente, nós estamos nos comunicando assim, via WhatsApp, via Face, algumas lives. A gente está sem esse contato com esses irmãos, aquele abraço caloroso, aquele aperto de mão, mas sintam-se todos abraçados em nome de Jesus Cristo. Sintam todos assim, em nome de Jesus, abençoados para a glória do nome do Deus Pai. Então, nesta noite, eu gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor com os irmãos. Na quinta-feira à noite, nós falamos que nós não precisamos ter medo, e sim fé. Nós falamos sobre isso baseado no texto do livro de Marcos. E eu gostaria de continuar falando a respeito de fé, mas não de falar sobre medo e fé, mas falarmos nessa noite sobre alguns obstáculos da fé que nós precisamos remover da nossa vida baseado num texto da palavra do Senhor. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque há inimigos que se levantam em oposição à nossa manifestação de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é o nosso talento que agrada a Deus, não é essa nossa habilidade que agrada a Deus. A Bíblia diz que é a fé. Mas a fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que nesses últimos dias nós teremos o inimigo fazendo de tudo para que as pessoas não recebam da palavra do Senhor, não recebam a palavra viva, não recebam o puro e santo evangelho, porque a fé é gerada através da palavra. Quando o homem ouve a palavra do Senhor, nós, na verdade, somos gerados na nossa vida a fé. Eu achei interessante, eu falando da fé, eu não sei se dá para vocês visualizarem, mas a Bíblia diz assim, o próprio Jesus, se nós tivermos a nossa fé do tamanho do grão de mostarda, nós iremos assim remover montanhas. E aí, queridos, eu tenho guardado na minha Bíblia alguns grãos de mostarda. Está aqui, eu não sei se vocês podem visualizar, vou tentar chegar bem perto da câmera de vocês, tá bom? Bem perto, tá bom? Aqui aproximadamente tem
olha, uns 30 grãos de mostarda. E todas as vezes, irmãos, que nós nos sentimos tristes, eu sinto angustiado, eu abro a minha Bíblia e gosto sempre de pegar nessas mostardas e olhar e dizer assim, a minha fé precisa ser maior um pouco do que isso aqui. Aqui nós temos aproximadamente, nesse espaço aqui, 20 a 25 grãos de mostarda. E a minha fé precisa ser maior do que uma delas, para que a gente remova as montanhas. Então, nós precisamos crer, nós precisamos continuar crendo no Senhor, que Ele pode fazer coisas maravilhosas sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Então eu gostaria de deixar o livro de Marcos, você que está nos assistindo neste momento, abra sua Bíblia no livro de Marcos ainda, nós falamos quinta-feira Marcos capítulo 4, agora nós iremos para Marcos, capítulo 5, versículo 22 ao 24, depois você vai abrir no versículo 35 ao 43. É uma história conhecida de todos nós. Jesus, depois que passou para outra margem, diz a palavra do Senhor no texto que nós lemos na quinta-feira, ele passou para outra margem, chamou os discípulos para passar para outra margem do mar. Inclusive foi um dos motivos que nós falamos na quinta-feira, que nós não precisamos ter medo, mas sim fé, é porque Jesus tinha uma promessa, nós precisamos crer na promessa dele. E qual era a promessa? Passem para outra margem. Tinha um encontro com Jesus marcado do outro lado. E ninguém pode, irmãos, impedir o encontro que Deus tem marcado com a nossa vida. Quando Ele sela algo, quando Ele tem um propósito sobre a nossa vida, ninguém pode impedir. Depois que passaram a margem do mar, da outra margem do mar, nós encontramos esse texto que é interessante. Jesus trata de duas mulheres, uma adulta e outra menina. Diz a palavra do Senhor que a mulher adulta é aquela mulher do fluxo de sangue, que coincidentemente vivia há 12 anos com fluxo de sangue, com hemorragia, né? E essa mulher, na verdade, estava afastada da sociedade, não tinha alegria, não tinha paz, enferma, vendeu tudo que tinha. E por outro lado, a filha de Jairo, que era uma menina, não que vivia 12 anos com essa situação, mas uma menina que tinha 12 anos de idade. Interessante esse comparativo, né? Então, Jesus, cuidou tanto da menina como da mulher. Foi um milagre de uma mulher que sofria há 12 anos com uma enfermidade e também de uma criança que tinha 12 anos e morreu, mas Jesus ressuscitou. Nós vamos ao texto, olha o que diz a palavra do Senhor. Eu gostaria de falar nessa noite com vocês a respeito disso, sobre removermos, na verdade, alguns obstáculos da nossa fé. Porque, irmãos, todas as vezes que nós nos levantamos, que decidimos dar um passo em direção a Deus, o inimigo tenta nos afastar do propósito da vontade de Deus. Veja bem Pedro, quando Pedro declarou que Jesus era o Filho de Deus, em seguida, o próprio Jesus disse que Satanás estava cirandando ele. E interessante que Jesus não disse, olha, eu vou tirar a ciranda. Ele disse, não, eu vou orar para que a tua fé te fortaleça, ou seja, Jesus estava dizendo, eu vou orar, Pedro, para que você tenha ombros mais fortes, para que você, na verdade, suporte aquilo que você está passando. Então, às vezes, Deus, na caminhada na nossa vida, remove algumas coisas dos nossos ombros, mas muitas vezes, irmãos, Ele faz com que os nossos ombros sejam mais fortes, para que a gente possa suportar alguns momentos que nós estamos passando. Vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 22, acompanhe comigo o texto da palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência, minha filha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Interessante isso, né, irmão? Quando Jesus vai conosco, quando Jesus está conosco, você pode ter certeza que Ele muda o curso da nossa vida e muda a história da nossa vida. Jesus foi com Jairo para a casa de Jairo. E quando Jesus está na nossa casa, irmãos, todo alvoroço, toda tristeza, toda angústia, toda morte, toda enfermidade é aniquilada, é anulada para a glória do nome de Jesus. Agora vamos ao versículo 35 ao 43, que fala especificamente da ressurreição da filha de Jairo.
A palavra do Senhor diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Mais uma vez, não tenha medo, tenha fé. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós queremos render graças, Senhor, ao Teu nome nessa noite, em nome de Jesus, pela Tua fidelidade para com a nossa vida. Nós queremos apresentar agora, Senhor, esse momento de ministração da Tua palavra. E a Tua palavra diz que ela é viva e eficaz, ou seja, ela faz aquilo que ela foi enviada para fazer. E nós queremos clamar ao Teu nome nessa noite e te pedir, Senhor, fala a cada coração, fala a cada lar, fala a cada vida, fala a cada família em nome de Jesus Cristo, porque queremos, Senhor, receber da Tua porção, do Teu maná e do Teu alimento nessa noite em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, abençoa cada lar, cada vida, cada família representada nessa noite que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, Senhor. Abençoa cada vida em nome de Jesus Cristo, para que recebamos da Tua palavra, para que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida na Tua presença em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o que significa andar por fé? Hoje não é fácil sermos cristãos. Andar por fé significa, irmão, sabe o quê? Estar preparado para confiar quando não nos é permitido ver. É estar preparado para acreditar quando à nossa frente as portas estão fechadas. É estar preparado para acreditar quando os obstáculos cada vez mais vão aumentando e acrescentando na nossa vida cada dia. Mas eu quero dizer uma coisa para você, muito importante, é que a fé, irmãos, ela não tem porta dos fundos. Porque onde a razão ela pode andar, sabe o que acontece? A fé, ela pode nadar. É claro, irmãos, que quando há impossibilidade do humano, do ser humano, de realizar algumas coisas, nós normalmente corremos para Deus, buscamos a Deus, porque sabemos que para nós existem coisas impossíveis para realizarmos, para nós fazermos. Mas todas as vezes que isso acontece, irmãos, não é para que o nome do homem seja glorificado, mas para que a glória de Deus seja, o nome de Jesus seja glorificado. Porque o nome de Jesus não é glorificado naquilo que humanamente é possível. A Bíblia diz que tudo é feito para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, o que significa ser fé? Ser fé, irmãos, no final de tudo, eu poderia resumir, além do que Hebreus diz, que é a certeza das coisas que não se vê. Ser fé, eu poderia resumir em uma só frase e dizer que fé é deixar Deus ser Deus. É deixar Deus ser o que Ele é. Inclusive, na própria palavra,
O próprio Deus diz assim, eu sou o que sou. Quando Deus diz assim, eu sou o que sou, Ele está dizendo, eu sou tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que nós precisamos não está no homem. Tudo aquilo que nós precisamos não está em ninguém. Às vezes as pessoas depositam a esperança em pessoas, em políticos, no dinheiro, na sua profissão, no seu conhecimento. Mas eu quero dizer, tudo que nós precisamos não está em nada disso. Tudo que nós precisamos está exclusivamente em Deus. Então, irmão, nessa caminhada da fé, nós sempre vamos encontrar obstáculos, inimigos, que levantam em oposição à manifestação da nossa fé. Porque toda fé normalmente exige um passo de fé. Veja o que aconteceu com Abraão. Deus disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Deus sempre, irmãos, quer um passo de fé. E observe que aqueles que um dia deram um passo de fé, sempre foi uma vida pautada de abandonos. Tem que sempre abandonar alguma coisa. O passo de fé sempre nos leva a deixar alguma coisa, a abandonar algumas coisas, a deixar algumas coisas para trás, a deixar o pecado para trás, a deixar o passado para trás. É assim que se manifesta muitas vezes a nossa fé, quando nós deixamos algumas coisas para trás. Porém, irmãos, há inimigos que se levantam em oposição à manifestação da nossa fé. E nesse texto, nós encontramos pelo menos 3, irmãos, inimigos em oposição à nossa fé, que nós precisamos aprender a remover na nossa vida. Remover todos os obstáculos que impedem, irmão, que a nossa fé seja acrescentada e manifestada a cada dia. Nós precisamos aprender a remover esses obstáculos. E como eu disse, nesse texto, nós encontramos pelo menos 3 obstáculos que precisamos remover na nossa fé, que precisamos remover na nossa caminhada da fé. O primeiro obstáculo está no versículo 35, eu gostaria de citar. A palavra do Senhor deixa claro, irmão. Sabe qual é o primeiro obstáculo que nós precisamos remover na nossa caminhada? Que precisamos tirar muitas vezes da nossa vida, que impede que a nossa fé seja manifestada, que se levanta como oposição à nossa fé. O primeiro obstáculo está no versículo 25. É remover o relatório negativo. Olha, queridos, a palavra do Senhor diz que Jairo foi até Jesus pedir que ele fosse até a sua casa para curar a sua filha, que tinha simplesmente 2 anos. Mas a palavra do Senhor diz, quando Jesus estava indo a caminho da casa de Jairo, diz a palavra do Senhor, que alguns homens já estavam trazendo más notícias, dizendo assim, olha, a sua filha, e afirmando, a sua filha já está morta. E Jesus, queridos, percebendo que isso havia abalado a fé de Jairo, ele disse assim, não temas, crê somente. Irmãos, quantas vezes nós estamos rodeados de pessoas que só levantam com obstáculos negativos, com palavras negativas. Eu tinha um hábito muito grande de assistir bastante jornal. Mudava de um canal para outro, um canal para outro. Eu deixei de fazer isso porque, observe que nesse período que nós estamos, o jornal sempre começa informando quantas pessoas morreram, quantas pessoas foram infectadas. Jamais começam dizendo assim, milhares de pessoas foram curadas no dia de hoje, que é o que mais acontece. Nós temos mais pessoas curadas do que pessoas infectadas e do que pessoas mortas. Então, só palavras negativas, aspectos negativos, isso vai entristecendo e vai trazendo angústia no nosso coração, isso vai mexendo com a nossa alma. E Jesus disse assim a Jairo, não temas, crê somente, irmãos, não importa se à nossa volta existe um relatório negativo, isso não importa, irmãos. Jesus disse a Jairo, não desista, crê somente. Era isso que Jesus Cristo estava dizendo a Jairo, não temas, crê somente. Jesus estava dizendo assim, não dê ouvido, continue crendo que algo vai acontecer. Mesmo que pessoas, querido, venham com relatórios negativos, mesmo que pessoas cheguem aos nossos ouvidos falando palavras negativas, eu quero dizer que Deus não perdeu o controle de nada. Ele está dizendo para a minha vida e para a sua vida, não temas. Inclusive, na palavra do Senhor, nós encontramos 365 vezes a palavra não temas, o que dá
uma palavra, não temas, para cada dia da nossa vida, irmãos. Então, esses relatórios negativos, muitas vezes vêm minar a nossa fé e nos deixa assim, imobilizados, impotentes, ficamos assustados. E Jesus, irmãos, não quer que nós ouçamos essas palavras. Jesus quer que a gente ouça a palavra que Ele está dizendo a respeito do problema. Qual foi a palavra que Jesus estava dizendo a respeito daquele problema da filha de Jairo? Jesus estava dizendo assim: não tema, Jairo, crê somente. E é isso que Deus está dizendo para você, meu amado irmão. Não temas. Crê somente. O inimigo tenta às vezes minar a nossa fé. O inimigo muitas vezes tenta paralisar a nossa vida. E às vezes traz um desânimo, nós não conseguimos orar, nós não conseguimos buscar a palavra de Deus. Não deixe jamais, queridos, que você, de buscar a palavra do Senhor, de que essa fé seja acrescentada cada vez mais na sua vida. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, quando ele fala, queridos, a respeito das armaduras de Deus, ele fala das armaduras e cita assim que nós devemos tomar sobretudo o escudo da fé, sem a qual nós não poderemos apagar os dardos inflamados do maligno. Interessante, Paulo, irmãos, era um homem que conhecia muito sobre o exército romano, conhecia muito a respeito de guerra, era um homem de muito conhecimento. Por que ele disse isso? Porque antigamente os escudos eram feitos de couro, e os inimigos pegavam a flecha e disparavam, colocavam um dado com fogo na ponta da flecha, lançavam sobre o escudo. Quando acertava o escudo de couro inflamável, as pessoas, o que é que fazia o soldado? Jogava o escudo no chão, se tornavam cada vez mais vulneráveis a outros ataques do inimigo. E é assim que a palavra do Senhor está dizendo, Paulo está dizendo: tomai sobretudo o escudo da fé, não deixe a sua fé, porque Satanás quer muitas vezes que a gente deixe a nossa fé, que a gente abandone esse escudo da fé, para que nós nos tornemos cada vez vulneráveis a outros ataques do inimigo. Por isso que a gente não pode, irmão, de forma alguma abandonar a nossa fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a palavra também diz que tudo é possível àquele que crê. Então remova, irmãos, da sua vida, sabe quem? O relatório negativo. Quando alguém chegar com algo negativo sobre a sua vida, sobre alguma área da sua vida, remova, diga: ó, Deus está no controle. Ainda que o homem venha com algo negativo, quem tem a última palavra sobre a minha vida e a sua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Lá em Apocalipse, a palavra do Senhor diz assim: eu sou aquele, disse Jesus a João, eu sou aquele que digo amém. O que que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: eu sou aquele que tem uma última palavra. Irmãos, quem tem a última palavra sobre as nossas vidas é o Senhor dos Exércitos, que um dia nos gerou, que um dia nos criou, que um dia, na verdade, enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Os nossos segundos da nossa vida, até os milésimos de segundo da nossa vida, está na mão de Deus. Eu amo tanto a Deus, irmãos, e eu falo na nossa comunidade isso, porque Deus conhece a nossa vida até o fim. Ele conhece a nossa vida até os últimos milésimos dos segundos da nossa vida. Ele conhece que nós iremos falhar, Ele sabe onde nós iremos pecar, Ele conhece todas as coisas, mas mesmo assim, Ele não desiste de mim. Remova os aspectos negativos da sua vida, irmãos. Remova os relatórios negativos que muitas vezes as pessoas tentam trazer. Olha o que disseram: a sua filha está morta. Quantas vezes nós ouvimos esse relatório? Seu casamento já morreu, sua saúde já era, o Brasil não tem jeito, você não tem jeito, seu esposo não tem jeito, seu filho não tem jeito. Irmãos, nós cremos naquele que pode mudar todas as coisas. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, a graça superabunda. Se está na mão de Deus, Ele pode fazer grandes coisas. Se a nossa vida está na mão de Deus, Ele pode transformar em coisas maravilhosas na nossa vida, em nome de Jesus. O pouco na mão de Deus, Ele pode transformar em coisas grandes, para que o nome dEle seja glorificado acima de todas as coisas. Segunda coisa, segundo obstáculo da fé, que nós precisamos remover, está no versículo 37. No versículo 37 está o segundo obstáculo da fé que nós precisamos remover. Sabe o que nós precisamos remover?
Primeiro, nós precisamos remover o quê? O relatório negativo. Segundo, nós precisamos remover da nossa vida as pessoas negativas, irmãos. Isso realmente é o que mais acontece na vida de muitas pessoas. Porque através dos seus comentários, às vezes negativos, de atitudes negativas, pode contribuir, irmão, para que o nosso milagre não aconteça na nossa vida. Olha o que diz a palavra do Senhor, que Jesus, no versículo 37, não deu permissão, o texto diz, para entrar na casa os que trouxeram a má notícia. Jesus pediu a saída também, não só daquelas pessoas que trouxeram a má notícia, dizendo assim, olha, sua filha está morta. Quando Jesus chegou naquela casa, muitas pessoas estavam alvoroçadas, chorando, e Jesus perguntou, por que vocês estão chorando? Essas pessoas que estão alvoroçadas e chorando, diz a palavra do Senhor, Jesus fez o quê? Pediu também a saída de todos, tantos aqueles que na verdade choravam, quanto aqueles que trouxeram a notícia, o relatório negativo. Irmãos, às vezes, para que o milagre aconteça na nossa vida, nós precisamos quebrar alguns vínculos. Uma coisa muito interessante é que os balões jamais vão subir se as cordas não forem cortadas. Às vezes nós precisamos cortar o cordão umbilical em algumas áreas da nossa vida. Às vezes nós precisamos cortar alguns laços na nossa vida. Às vezes nós precisamos cortar algumas amizades, algumas pessoas que parece que, entre aspas, nos ajudam, que nos aproximam, que na verdade estão mantendo o amor, a bondade, a comunhão conosco, mas não, muitas vezes estão impedindo que o milagre de Deus esteja sobre a nossa vida. Não contribui para o milagre de Deus sobre a nossa vida. Tem gente, irmãos, que às vezes só fica mudando a página na sua vida, mudando a página, mas eu quero dizer, está na hora de deixar de mudar a página, está na hora de mudar o livro, mudar a sua história, contar a sua nova história, irmão, porque pessoas negativas são aquelas que muitas vezes, com suas palavras, podem roubar a nossa fé. Podem roubar a nossa fé em Deus. Por isso nós precisamos remover da nossa vida pessoas negativas. Observe que o que foi que Jesus fez? Quando chegou na casa de Lázaro, ou melhor, de Jairo, ele tirou as pessoas que trouxeram a má notícia e também removeu as pessoas que estavam chorando, alvoroçadas, gritando, amarguradas, já dizendo, pode enterrar, não tem mais jeito. E nós precisamos, às vezes, remover da nossa vida essas pessoas. Queridos, quantas pessoas são negativas? Você já entra no lugar e as pessoas já dizem que tudo vai dar errado. Que nada vai dar certo. Às vezes nós só ouvimos relatórios negativos e pessoas negativas que trazem palavras dizendo não vai dar certo, não vai dar certo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus está no controle da sua vida, significa que Ele está na direção de todas as coisas. Não importa o que esteja à sua volta, não importa como esteja acontecendo na sua vida. Se Deus colocou algo no seu coração, na sua vida, se Ele está na direção da sua vida, Ele vai concretizar os propósitos, a vontade dEle, e ninguém vai impedir. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. A palavra do Senhor diz que agindo Deus, ninguém impedirá. E Deus, quando quer fazer, irmãos, não pede autorização a ninguém. É assim que Deus faz. Ele não precisa pedir autorização a ninguém. Lembra do caso, eu acho interessante, do bom samaritano? Nós encontramos ali vários tipos de gente, né? Vários tipos de pessoas. Com caminhos diferentes. Porque às vezes, queridos, nós andamos por caminho, mas nesse caminho, nessa estrada, ou melhor, tem caminhos diferentes. Tem pessoas que andam na mesma estrada, mas que adotam caminhos diferentes. Pisam na mesma estrada, mas acabam tomando direção diferente. Observe o texto da mulher, do homem, do bom samaritano. A palavra do Senhor diz que ali tem primeiro um homem, o caminho de um homem, que era pai de família, que estava levantando sustento certamente para sua família. Quando voltou para casa, encontrou um homem, um caminho completamente diferente dele. Primeiro o caminho de um homem que levantava o sustento para sua família.
E segundo, encontrou com um homem que estava na mesma estrada, mas procurou um caminho diferente. Procurou assaltar aquele homem. Levou todos os pertences, todos os alimentos, tudo aquilo que ele tinha que era para levar para casa. Depois, na mesma estrada, nós encontramos a palavra do Senhor falando de um outro homem que procurou um caminho diferente, que foi o sacerdote, que viu aquele homem naquela estrada, andava no mesmo caminho, na mesma estrada, ou melhor, e procurou um caminho completamente diferente. Disse, olha, eu não posso atender essa pessoa, porque, na verdade, eu estou ocupado com um culto. Sou preocupado com o templo, preciso ir para a sinagoga. E deixou aquele homem naquele local. Depois a palavra do Senhor disse que havia um outro homem, nessa mesma estrada, que procurou também um caminho diferente. Que caminho foi? Ele olhou e disse, olha, o homem está aí no chão, jogado, ensanguentado, ferido, mas se o sacerdote não fez, eu que sou levita, vou fazer, e procurou outro caminho. Mas observe, irmãos, que havia uma outra pessoa. Essa pessoa é a pessoa mais improvável de parar no meio daquela estrada. Foi um samaritano. E diz a palavra do Senhor que aquele samaritano andou no mesmo caminho, na mesma estrada melhor, que o ladrão, a mesma estrada que o sacerdote, a mesma estrada que o levita, porém o caminho dele foi completamente diferente. Ele cuidou daquele homem, pagou uma pensão, deu alimento, tratou das feridas, inclusive deixou uma pensão e disse assim, tudo que gastar, quando eu voltar, eu irei pagar, pode colocar na minha conta. Por quê, irmãos? Porque depende do pé de quem pisa. A história da nossa vida não depende, irmão, da estrada que nós estamos caminhando. Depende das decisões que nós tomamos na caminhada da nossa vida. Depende do pé de quem pisa. Tem pessoas, irmãos, que colocam o pé em uma estrada e as coisas não dão certo, mas aqueles que estão na direção de Deus andam por caminhos corretos e Deus concretiza a sua vontade e o seu querer sobre a sua vida. Por isso, irmãos, é muito importante que a gente remova as pessoas negativas na nossa vida. Remova as pessoas que vêm com palavras negativas, com pensamentos negativos sobre a sua vida. Que vêm com palavras de maldição, com palavras que trazem tristeza, angústia, dizendo já está morto, não vai dar certo, não vai funcionar. Irmãos, a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém impedirá. E o último obstáculo que eu gostaria de citar nessa noite, da fé, que nós precisamos remover, além, irmão, do relatório negativo, além das pessoas negativas, nós precisamos remover também, sabe o quê? A esfera negativa, o ambiente negativo. A Bíblia diz que Jesus mudou o ambiente daquela casa, porque aquela casa só exalava o quê? Cheiro de morte, de tristeza, de angústia, de pranto. As pessoas estavam chorando. Quando Jesus chegou àquela casa, aquele ambiente só exalava cheiro de morte. Quando Jesus chegou àquela casa, aquele ambiente não exalava cheiro de vida. Quando Jesus chegou àquela casa, aquele ambiente exalava cheiro de tristeza, de angústia, de dor, de partida, de decepção, de abandono. A palavra deixa claro que até as carpideiras tiveram que de se retirar para dar lugar a um novo ambiente, a um ambiente de esperança. Porque naquele ambiente não havia espaço para as duas coisas juntas, irmãos. Não há espaço para essas duas coisas juntas. Olha, observe bem, quando ouve a palavra do Senhor fala sobre o filho da viúva de Naim. A mulher viúva, tinha único seu filho, morreu, não tinha ninguém para cuidar da sua vida. E a Bíblia diz que o culto fúnebre vinha saindo de Jerusalém. Vinha saindo de Jerusalém, porque antigamente os velórios, enterros, não era feito dentro da cidade, era fora da cidade, o cemitério era fora da cidade. E a Bíblia diz um texto claramente que saindo da cidade estava a morte. Mas sabe quem estava entrando na cidade?
Jesus Cristo, que era a vida. Saindo da cidade estava a tristeza, chegando na cidade era Jesus, a alegria. Saindo da cidade a angústia, o choro, a morte, mas entrando na cidade estava aquele que era a vida, a alegria, a vida eterna e a ressurreição. Então quando Jesus chega em algum lugar, porque o texto diz que Jesus foi com Jairo, Jesus foi com ele, naquele espaço, irmãos, não havia lugar para duas coisas, nem para a tristeza e a alegria. E quando a morte encontra com a vida prevalece. Jesus disse ao filho da viúva de Naim, tocou naquela criança e ela ressuscitou. Porque quando a morte encontra com a vida prevalece. Quando temos encontro verdadeiro com Jesus, prevalece aquilo que Jesus Cristo tem estabelecido para a nossa vida. Então, queridos, nós precisamos mudar sempre e sempre procurar mudar todo o ambiente que não suscita fé na nossa vida. Nós precisamos mudar esse ambiente. Olha, um grande exemplo é o apóstolo Paulo e Silas, estavam na prisão. A Bíblia diz que à meia-noite na prisão, o que foi que eles começaram a fazer? Começaram a suscitar a sua fé, manifestar a sua fé, começaram a louvar a Deus, a cantar louvores ao Senhor. Faça isso na sua casa. Não permita, irmãos, que a sua casa seja uma esfera de um ambiente negativo. Faça da sua casa um ambiente de louvor, de oração, de meditação na palavra. Destaque textos que fazem lembrar que Jesus é o nosso Deus, que Ele é poderoso, que Ele é o autor e consumador da nossa fé, que Ele pode todas as coisas, que exalte o nome dEle sobre a nossa vida. Faça isso na sua casa, faça do ambiente do seu lar um lugar de adoração ao nosso Deus. Faça da sua casa um lugar onde seja um ambiente positivo, não um ambiente negativo, mas um ambiente onde não haja o choro por causa da tristeza, mas que haja o choro do arrependimento, que haja o choro pela falta de choro, que haja o choro pela presença do Senhor. Faça da sua casa um lugar onde seja manifestado a graça do Deus. Nós precisamos zelar pela nossa fé, irmãos. Nós precisamos zelar pela fé que Deus um dia colocou sobre a nossa vida, removendo do nosso caminho tudo aquilo que tenta minar a nossa fé, tudo aquilo que tenta paralisar a nossa fé. E nós precisamos fazer isso como? Escolhendo melhor as pessoas com quem nós iremos andar. Nós precisamos fazer isso, irmãos. Escolher as pessoas com quem devem andar conosco. O apóstolo Paulo, quando estava em uma viagem a uma ilha, que perdeu toda a embarcação, teve que lançar tudo fora no mar, uma das primeiras coisas que ele fez foi pegar o graveto, juntar com as pessoas e se aquecer. E acender o fogo. E é assim, irmãos. Se aproxime de pessoas que possam acrescentar algo na sua vida. Se aproxime de pessoas que comunguem com a sua fé. Se aproxime com pessoas que caminham na mesma direção que Jesus tem separado para a sua vida. Se aproxime de pessoas que caminham na direção para onde o Cordeiro de Deus está indo, irmãos. Descubra coisas que na verdade não está estimulando a sua fé e afaste da sua vida. O ambiente da sua casa, que a esfera do seu lado, da sua casa, não seja uma esfera negativa, mas seja uma esfera da manifestação do poder de Deus. Louve a Deus na sua casa, louve a Deus no seu lar, atrai a presença de Deus sobre a sua casa. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Se está triste, cante louvores ao Senhor, como já diz aquela música. Se está doente, ore. Clame ao Senhor. A Bíblia diz que no dia da angústia, o que é que nós devemos fazer? Clamar ao Senhor. E às vezes no dia da angústia, irmãos, muitas pessoas não estão clamando ao Senhor. Às vezes no dia da angústia, muitas pessoas estão ouvindo relatórios negativos, pessoas negativas e vivendo numa esfera negativa. Deus nessa noite está levando essa palavra para você. Remova da sua vida todos os obstáculos da sua fé, porque o que o inimigo quer é que a fé não seja acrescentada na sua vida, que a única forma de nós agradarmos ao nosso Deus é através da fé, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Remova da sua vida, em nome de Jesus Cristo,
todos esses 3 obstáculos, os outros obstáculos que existem na fé, na sua vida, em nome de Jesus, irmãos. Remova os relatórios negativos. Não dê ouvido a certas pessoas que trazem palavras negativas. Quando Deus quer, Deus faz. Quando Deus dá, Deus provê. E ninguém pode impedir o agir de Deus. Remova da sua casa, em nome de Jesus, pessoas da sua vida, pessoas negativas, que tragam relatórios negativos, e remova também da sua vida um ambiente negativo. A sua casa deve ser um lugar onde você suscita, onde exala a paz de Deus, onde exala a palavra do Senhor. Nada de palavras negativas, nada de palavras que não atraem a presença de Deus, mas muito pelo contrário, começa a cantar louvores na sua casa, começa a ler versículos, começa a meditar na palavra do Senhor, começa a fazer declaração sobre o seu lar, irmãos. Torne o seu lar em um ambiente aonde, na verdade, seja um ambiente que suscita a sua fé. Por isso que Jesus tirou algumas pessoas daquele local, porque algumas pessoas não podiam acrescentar nada na vida de Jairo e daquela criança. A Bíblia diz que depois que Jesus disse àquela mulher, Talita cumi, levante-se, e a menina levantou, Jesus disse em seguida, dê a ela o que comer. Dê a ela o que comer. Irmãos, os enfermos, aqueles que estão morrendo espiritualmente, ou morrendo de alguma forma, precisam ser alimentados pela palavra da verdade. Só o maná, só o pão vivo que desceu dos céus pode trazer a provisão e o alimento sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Então eu convido a você nessa noite, que coloque essa palavra no seu coração. Remova os obstáculos da fé. Remova os relatórios negativos, as pessoas negativas e a esfera ou ambiente negativo na sua vida. E você verá que quando Jesus for na sua casa, quando Jesus estiver na sua casa, milagres vão acontecer. Aquilo que muitas vezes esteja morrendo na sua vida, quando Ele entra, quando Ele chega, Ele traz vida, Ele traz alegria, Ele traz paz, Ele traz ressurreição, Ele muda a história da nossa vida para que o nome dEle seja glorificado acima de todas as coisas. Eu gostaria de convidar você para orarmos nessa noite. Eu gostaria de convidá-lo para que você orasse comigo nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos engrandecer o Teu nome nessa noite, Senhor. Nós queremos louvar o Teu nome nesta noite, Senhor. E queremos Te agradecer por essa oportunidade de estarmos ouvindo acerca da Tua palavra. Temos certeza que a Tua palavra, que é viva e eficaz, está falou aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Ó Pai, nós apresentamos agora cada família aqui representada, cada lar, cada vida, que Teu Espírito Santo continue falando, Senhor, aos nossos corações. Quantas pessoas têm encontrado na sua vida obstáculos na sua caminhada cristã, na sua vida secular, no seu trabalho, na sua casa, nas suas emoções, obstáculos que muitas vezes têm tentado paralisar a sua vida, paralisar a sua fé. O nosso clamor nesta noite, Senhor, é que Tu venha, Senhor, colocar em nós o desejo e a vontade de removermos todos esses obstáculos. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar essas coisas. Abre os nossos olhos espirituais, em nome de Jesus Cristo, para que possamos enxergar tudo aquilo que tem nos afastado da Tua vontade, do Teu querer, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós colocamos agora a vida das nossas famílias em Tuas mãos. Cobre-nos com Teu sangue, cobre-nos com Tua graça. Ó Senhor, guarda a vida de cada família em nome de Jesus Cristo, livrando-os de todo mal, de toda seta contrária do inimigo. Guarda-nos, Senhor, diante deste momento sombrio que estamos vivendo, mas o que nos traz esperança, Senhor, é que o Senhor está conosco. Nós queremos fazer aquilo que disse Jeremias no livro de Lamentações. Ele disse assim: quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E o que nos traz esperança é saber, Senhor, que Tu estás no controle de todas as coisas. O que nos traz esperança, Senhor, é saber que Tu estás conosco. O que nos traz esperança é saber que está consumado a
a nossa vitória na cruz, que Jesus já fez tudo por nós na cruz. Ó Senhor, que nos traz esperança é saber que nada fugiu do seu controle, que tudo está no controle do nosso Deus. O que nos traz esperança é saber que Deus governa todas as coisas, que governa a nossa vida, que comanda a nossa vida, porque Ele é o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores. Ó Senhor, abençoa cada família que está nos ouvindo nessa noite em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada lar. Abençoa, Senhor, cada vida nesta noite. Abençoa a semana dos teus filhos, para que tenhamos, Senhor, uma semana abençoada na tua presença em nome de Jesus. Continua nos guardando, continua nos protegendo, onde quer que nós estejamos, Senhor, que teu Espírito Santo esteja conosco, nos fortalecendo, nos guardando a cada dia, em nome de Jesus Cristo. Abençoa os teus filhos, Senhor, livrando de todo o mal. Nós abençoamos a vida de todos, com todas as sortes de bênçãos espirituais, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado. Você que nos acompanhou hoje, através dessa live, repasse para o maior número de pessoas que você puder essa palavra viva do Senhor sobre as nossas vidas que nós ouvimos na noite de hoje. Eu desejo que você tenha uma semana de bênção na presença do Senhor. A Bíblia diz no Salmo 121, bendito seja a nossa entrada e a nossa saída desde agora para sempre. Que essa semana seja uma semana de bênção, onde quer que você coloque as plantas dos seus pés. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você e que os anjos do Senhor guarde a sua vida onde quer que você esteja, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo guarde a sua família e que a graça, a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja sobre você em todas as áreas, abençoando com todas as sortes de bênçãos espirituais, em nome de Jesus. Lembramos, irmãos, que quinta-feira nós estaremos de volta com a nossa live. E se o quadro não mudar, nós iremos voltar no domingo ainda com outra live, com a nossa live no culto, domingo à noite, em nome de Jesus, no mesmo horário, às 20 horas. Mas eu creio que Deus já está entrando em providência. A igreja levantou hoje em consagração, em jejum, em oração, e com fé em Deus, no próximo domingo, nós já estaremos juntos, compartilhando, né, nos abraçando, confraternizando com os irmãos, desfrutando dessa coinonia, dessa comunhão que Deus colocou no nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Que Deus assim abençoe a sua vida e te dê uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique com essa canção e que Deus abençoe a tua semana em nome de Jesus. Quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui, te busco com todo o meu coração. Não quero deixar você ir, te quero pra sempre aqui, te busco com todo o meu coração. Uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. Uma vida é pouco pra te amar, me dá eternidade com você. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está,
aonde você está. Quem me dera ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está, dia e noite. Eu te amaria, dia e noite, dia e noite. Eu te amaria, dia e noite. Uma vida é pouco pra te amar e dar eternidade com você. Uma vida é pouco